Eu confesso pra vocês que eu nem sei como começar. Eu nem sei como fazer uma frase de impacto pra começar esse vídeo. Eu juro pra vocês. Então eu vou começar dessa forma, porque esse capítulo tem poucos momentos na nossa vida em que a gente chega assim e fica orgulhoso. Fica orgulhoso de estar vivendo a história que está acontecendo. Porque esse capítulo dessa semana, minha gente, foi o ápice. Esse capítulo foi pura história sendo escrita. Isso que a gente está vivendo não é simplesmente um capítulo, é um evento. Porque esse capítulo, gente, caraca, galera, caraca, gente do céu. Eu sei que o capítulo inteiro praticamente já tinha vazado ontem com os spoilers, mas eu fiquei, caraca, o que foi isso? Puta que pariu. Foi muito insano. Eu não posso nem gritar, senão minha mãe vai começar a achar estranho. Você vai falar que esse moleque tá gritando no quarto, né? Esse moleque de 25 anos tá gritando no quarto. Então eu vou gritar baixo aqui, vou gritar baixo porque foi... puta merda. Gente, vamos começar lá. Vamos começar. Chega de hypar. A gente vai hypando ao longo do que a gente for falando do capítulo, porque o comecinho já me deixou, já meio que fiquei assim, já começou, cara, não pode ser, porque eu não sei quem, porque não diz ao certo quem tava falando aquilo, ou quem tava pensando aquilo sobre o Gran Torino, dele, se eles pegarem o corpo dele e tratassem ele rápido, ele poderia ser salvo. Eu fiquei, nada disso. Vocês não vão fazer isso mesmo, o cara tá morto, pode olhar o corpo do cara lá, porque ele certamente tá morto. Eu não vou aceitar o contrário depois ele chegar lá que nem... O pessoal sacou a referência semana passada que eu lancei, mas agora já que algumas pessoas sacaram a referência, eu vou revelar qual foi a referência. Foi o Makarov, no final do arco, assim, eu tô vivo ainda. Ah, mano, se fuder, não tem essa não de estar vivo, o cara tem que estar morto mesmo. Acabou, meu amigo, acabou. A cena foi pra ele morrer e não aceita outra coisa além disso. Começa a babar, já começa a espumar aqui. Os heróis, em seguida, percebem que o Shigaraki ele tava segurando uma bala. E logo em seguida, o Midoriya fala, caraca, mano. Ele pensa, na verdade, nem é mostrado esse balão de pensamento, mas provavelmente passou pela cabeça dele e falou, cara, agora é tudo ou nada. Agora não tem essa de, vou ferrar o meu braço, porque depois... Meu amigo, chega um momento em que não tem como, você tem que fazer uma escolha. Ou você faz o sacrifício que é necessário para aquele momento, ou não tem mais futuro e todo mundo morre. Essa era a escolha que ele tinha que fazer naquele momento. E cara, o soco que ele deu no 100% não foi nem um soco. Sabe quando o soco é esteticamente bonito? Não foi nem esse caso. O soco era pra ser errado. O soco era pra ser feio. Ele dá uma marretada infernal na cabeça, na cara do Shigaraki, assim, tão gigante, e a forma como a cara do Shigaraki fica deformada, e a gente pensa em, caraca, o soco ele vai encaixar assim bonitinho, igual um gancho de cima pra baixo, ou então vai pegar que nem aqui, ó, na pontinha da mão aqui, ó, pum, vai pegar certinho e vai, pum, amassar a cabeça dele. Não foi. Foi feio. O soco é pra ser horrendo, é pra ser feio, com aquele braço assim, ó, na mandíbula, destroçando completamente a mandíbula do Shigaraki, os dentes dele completamente destruídos. Era pra ser feio, e aquilo foi mágico, foi história, pura história sendo escrita. Eu vou repetir isso mais umas 10 vezes até o final desse vídeo. E logo em seguida, como os heróis eles sacaram e avisaram, ele tem uma bala, algo assim que eles avisaram, né? Avisaram que ele tinha uma bala. O Bakugou logo em seguida ele ainda consegue lançar um fogo, foi a única coisa. Coitado do Bakugou, né? Ele ficou já sobrando um pouco capítulo passado, nesse então pelo menos deram um papel pequeno pra ele, mas porém importante, né? Que ele conseguiu queimar uma das balas. Sendo que o problema é que o desgraçado realmente tinha 2 balas. Eu até interpretei, eu achava que tinha interpretado certo semana passada, com ele tendo só uma bala e tendo jogado uma bala só para outra mão, né? Tendo pego com uma mão e sacado depois com a outra, porque a outra mão, a mão direita, se eu não me engano, estava mais livre para ele conseguir lançar a bala e usar, né? Com a arma lá da mão dele, que também tinha lá para ele conseguir aplicar. Não, eu juro para vocês que eu nunca iria imaginar que ele de fato ia lançar a bala só com os dedos. Eu juro pra vocês que aquilo... Cara, eu olhava aquilo, o pessoal falando, não, é impossível, isso não vai acontecer. E aconteceu.
E aconteceu, ele realmente tinha 2 balas, eles não viram que ele tava com outra, porque a outra tava lá, né, muito pouco visível, tava lá quando ele tinha atravessado, cara, as escamas de dragão da Ryukyu, e só tava os dedinhos, só tava os 2 dedinhos dele que sobram, né, da mão dele pra conseguir lançar a munição a partir dali. E ele acerta o Aizawa logo de cara. Depois de eu ter feito o review semana passada, eu ainda pensei assim, cara, o Correia ele vai trollar a gente de um jeito assim muito magnífico. Ele não vai fazer, eu juro que eu cogitei isso fortemente, ainda bem que eu nem falei isso no vídeo, nem tinha pensado na hora que eu fiz o vídeo, mas depois eu fiquei pensando, caraca, o Correia ele pode dar uma trollada na gente fazendo o seguinte, ele não acerta o Shigaraki não, ele não acerta o Aizawa, mas ele acerta o Manual, que é o cara que tá hidratando os olhos do Aizawa para que eles não fechem. Porque dessa forma ele faria com que o clímax ainda se prolongasse por mais um pouquinho de tempo, porque faria com que o cara que tá hidratando e servindo de apoio pro Aizawa perdesse a habilidade dele, e assim uma hora o Aizawa teria que piscar, não teria como. Isso seria inevitável e aumentaria ainda mais o clímax sem passar qualquer impressão de que ele tá arrastando a história, por exemplo. Seria completamente plausível e um belo troll, mas que ele não deu. Ele acerta o Aizawa logo de cara, e o que o Aizawa faz, cara? Meu, ele arranca a própria perna que já tava esmagada, tava assim bem destruída, tava bem ferrada a perna dele e provavelmente ainda tinha alguma chance de se recuperar, mas depois disso não teve como. Antes que o efeito da bala chegasse ao resto do corpo dele, eu achava até que era algo um pouco mágico, mas tudo bem, né? Realmente trata ele da química que foi inserida na bala, na munição, e que assim acaba tipo como se fosse um vírus, né? Como se fosse uma cobra mordendo a perna dele. Acaba tendo que cortar o efeito para que não chegue ao resto do corpo e condene o corpo inteiro. E nesse caso, cara, ele saca o facão dele e arranca a própria perna. E nesse meio tempo, ele ainda agradece a Ryukyu por estar conseguindo manter o Shigaraki ocupado para que ele consiga fazer aquilo da forma mais limpa e da forma mais calma e racional possível. E ele arranca a própria perna. Depois, assim como eu vi na internet o pessoal zoando, depois que terminar esse arco, só o que vai restar é os heróis pedindo e implorando por uma prótese, porque a gente já teve a Miracle, agora a gente tá tendo o Aizawa também, o pessoal vai estar com prótese a rodo. E isso em Boku no Hero não é impossível, afinal, né, o próprio Redestro, ele tinha perdido as pernas e ele usava próteses nas próprias pernas. Depois o que a gente tem é algo que eu fiquei um pouco na dúvida, que foi a onda de choque que o Midoriya fala que voltou em cima dele. Eu acredito que seja a onda de choque do próprio One for All 100%, porque como se fosse uma bomba atômica explodindo, ela vai explodir e depois vai ter aquele efeito contrário, né? Vai ter aquela onda de choque contrária, então eu acredito que tenha sido isso que tenha acontecido e que tenha desestabilizado ele, feito ele soltar o Shigaraki. E é aí que deu a oportunidade do Shigaraki avançar. O Endeavor ainda tenta parar ele e erra o ataque, também foi feito assim de random nesse capítulo, só simplesmente erra o golpe. Eu achava que ele ia mandar um Prominence Burn e mesmo assim o Shigaraki ainda ia conseguir continuar a lutar, porque né, ele sempre vai continuar a lutar, e o Endeavor ele ia acabar se esgotando e não ia conseguir mais entrar em ação. Ia ser encerrada a atuação dele nessa batalha. Só que o Shigaraki ele consegue ir pra cima, o Midoriya ainda tenta, ele ainda consegue, né? Ele se agarra com o chicote negro ao Shigaraki e ainda é puxado junto dele como se fosse um cavalo, como se fosse uma besta mesmo tentando ser domada. Olha só as metáforas que o Correia traz pra gente. É muito forte, são muito sutis as metáforas, mas é como se ele estivesse realmente tentando domar ali o Shigaraki. Ele é puxado junto porque depois ele vai aplicar o outro soco dele, mas antes disso acontecer, ele ainda chega no Aizawa só com a mão assim, ó. Caraca, mas se ele tivesse com o poder dele... Bom, se ele tivesse com o poder dele, ele simplesmente ia destruir todo mundo de longe mesmo. Mas mesmo assim, galera, ele tocando assim, arranhando o rosto do Aizawa assim, ó, de frente, você vê, cara... Se a gente pensa assim nessa... A gente começa a pensar assim, cara, por que, por exemplo, ele não foi assim, já que ele tem uma mira tão boa, por exemplo? Ele até poderia ter ido, né? Já que ele tem uma mira boa pra cacete mesmo, né? Acertou o tiro lá na perna do Aizawa sem qualquer problema. Imagina se ele chega assim, ó, pum, dá uma dedada no olho do Aizawa. Eu falo, possibilidade. Mas eu acho que nessa hora ele quis apelar para o mais certo, que seria talvez simplesmente agarrar a cabeça do Aizawa e espremer, porque força ele tinha. E se ele tivesse conseguido pegar a cabeça do Aizawa, adeus. Ia esmagar a cabeça dele como se fosse um ovo. Só que aparece o Todoroki nessa hora e você, cara, você para pra pensar nas vezes em que ele lutou e o gelo acertou os oponentes.
não foi como foi dessa forma, foi muito mais sutil, ou congelou o oponente, ou algo assim, ou foi um pouco mais sutil, mas nesse capítulo foi visceral. O gelo, as pontas, as estacas de gelo subindo assim, meu amigo, rasgaram o Shigaraki por completo, assim, rasgou como se fosse um iceberg do Titanic, assim, rasgou ele, cara. Tô espumando todo, cara. E depois... E nessa hora, antes que eu pule pro Midoriya dando outro soco, nessa hora o Shigaraki, ele ressalta, ele faz a seguinte observação, que essa era a luz que tava atrás tanto do Midoriya quanto do Bakugou. Eu fiquei, caraca, mas o pessoal até pensava no que seria aquela luz, mas quando eles começaram, os dois, o Midoriya e o Bakugou, eles foram pra cima do Shigaraki primeiro, a gente sabia que a Uraraka ela estava posicionada atrás deles, então aquela luz, aquela terceira luz, eu pelo menos sempre achava que seria a própria luz dela mesmo, e não o Todoroki seguindo eles, por exemplo. Eu posso estar enganado e talvez aquela realmente fosse a Uraraka, só que depois acabou sendo uma terceira luz que na verdade era o Todoroki. Essa parte eu acho que ficou um pouquinho confusa, né? A primeira impressão das luzes deu uma impressão um pouco errada, talvez. E o Midoriya vai com 100% de novo. Mas ele vai com 100% de novo bem na costela, mas bem na costela, só que o detalhe dessa vez é que ele enrola o braço dele no próprio chicote para que o braço dele não exploda, para que ele consiga ser contido a explosão, né? Porque assim, é aquilo, né? Se explode de vez, o negócio faz assim, bah! Então é evitar que aquela explosão ocorra e que seja contida ali no braço dele. Não exploda de vez, ele consegue meter um socão na costela que depois até fica a marca. Depois, quando a gente vê o Shigaraki, até fica a marca lá, como se fosse a marca que o All Might tem. Referências. Só que o Shigaraki se regenera mesmo assim. Ele, depois de tudo isso, depois de ser completamente arregaçado na cabeça, aqui na área do rosto inteira, ser completamente dilacerado pelo Todoroki e depois ainda ter levado mais um murrão na costela, 100% do Midoriya, a gente fica, caraca, maluco. O maluco, instantaneamente, praticamente, ele se regenerou e o bicho tava todo carcomido. O maluco tava parecendo meu saco, parecendo um saco de carne moída. E, cara, se ele chegou nesse ponto de conseguir regenerar tudo isso nessa fração de segundo e antes ele já tava penando com o lance da estamina dele estando acabando, ele reclamando que tava ficando sem estamina, não é possível que ele ainda continue lutando depois disso. Ele tem que ter gasto toda a energia, toda a estamina dele nessa parte. Nesse momento de regeneração não tem como ele continuar. E até a própria cena em si, a construção da cena em si, deu muito a entender, na minha visão, que aquele combate ele tinha se encerrado. Eu posso estar completamente errado e no capítulo que vem o Shigaraki ele simplesmente disparar novamente para cima dos heróis. Mas deu a entender que aquele momento foi o momento de encerrar a luta. Talvez pelo Shigaraki também tá esgotado e não conseguir lutar, talvez ele nem até tente andar e talvez nem consiga andar direito ou não consiga correr direito, talvez isso seja mostrado no capítulo que vem, eu não sei. Mas essa foi a impressão que foi me passada nesse capítulo. E eu tô pensando em fazer um vídeo aqui, talvez lançar aí no meio da semana que vem, quem sabe, falando sobre como o Shigaraki ele vai ser derrotado. Eu quero que vocês digam as suas opiniões sobre isso, como ele pode ser derrotado, porque eu tenho uma, meu amigo. Eu tenho uma que com certeza isso vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas digam nos comentários a possibilidade que vocês acham, que eu também vou aproveitar no vídeo. E pra encerrar o capítulo, aparece o Gigantomachia. O desgraçado ele não caiu. Já começa por aí, o desgraçado ele não apagou e ele agora, ele tá com o que aparentava ser parte da mandíbula dele pra cima e ele não tá vendo nada. Eu não entendi exatamente aquilo, por que ele fez aquilo. Eu achava que simplesmente tinha quebrado e tinha saído do corpo dele, mas não, aparentemente só os dentes cresceram muito e aquela estrutura foi pra cima e ele ficou sem enxergar. Eu não sei por que ele fez isso. A gente vê num pequeno frame a mão do Gang Orca dele sendo derrotado. A gente não sabe se ele morreu, mas a gente só vê parte da mão dele e um outro herói também que eu não consegui identificar, mas o outro com certeza é o Gang Orca. E depois ele indo pra cidade. Mas a forma como o jornal fala, noticia o que estava acontecendo ali, a quantidade de cidades que ele fala que o Gigantomachia tá pra destruir, eles meio que talvez traçaram ali uma rota pelo qual ele vai passar e vai sair destruindo uma porrada de cidade em fileira. Talvez eles tenham feito isso e é uma linha reta que ele simplesmente vai sair atropelando todas as cidades naquela direção. Mas a quantidade de cidade que foi citada ali, cara, é surreal. É um negócio assim que eu imagino a cena no anime acontecendo e, cara, só nome.
mais um nome, tu fala, caraca, mano, mais um nome, mais um nome, mais um nome. É só tensão aumentando. E a tensão só vai aumentando. E, cara, aquela música de tensão só vai aumentando. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. E, a cena, e o momento de expressão. A expressão dos personagens só aumentando o medo. Tipo, caraca, mano, não acaba. Ele vai destruir a porra toda desse jeito. Ele vai destruir o estado inteiro, a província, vai destruir mais de um estado do Japão. Então, se o combate com o Shigaraki se encerrou e o que vai acontecer agora é simplesmente o Gigantomachia esmagando o máximo de cidades que ele puder, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que os heróis eles vão fazer, porque se eles simplesmente fugirem a partir de agora, eu não sei se eles vão ter um lugar ainda para conseguir fugir. Talvez eles ainda tenham. Talvez eles ainda tenham a UA, a escola lá. Talvez eles ainda tenham algum prédio de agência de heróis. Talvez eles ainda tenham algum lugar para ir. Provavelmente eles vão ter. Mas eu não sei se isso vai durar por muito tempo. Esse é o meu ponto aqui. Porque o que eu acredito que vai acontecer é o domínio por parte dos vilões. O domínio do território, talvez do Japão inteiro. Esse é o meu sonho. Talvez do Japão inteiro por parte dos vilões, e assim os heróis eles vão ter que passar a agir como refugiados. Eles vão ter que viver nas sombras, assim como todos os vilões viveram até agora. E assim a gente partiria pro time skip de Boku no Hero, no capítulo 300, talvez. É isso que eu espero ver nos próximos capítulos. Se vocês têm algo a acrescentar, por favor, diga nos comentários. E se você não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber esse vídeo que eu tô pra fazer, que esse vídeo vai explodir cabeças. Até a próxima, galera. Tchau.